Hello, 大家好, seja muito bem-vindo para mais uma aula de mandarim. Meu nome é Lin Ken e eu estou aqui para decifrar mandarim para você. No tema de hoje, nós vamos falar sobre uma pontuação chamada travessão. É isso mesmo, não é o travessão do gol não, tá? Mas ele é o tal desse símbolo aqui, né? O travessão. Então, esse travessão em mandarim se chama po zhe hao. Po zhe hao. O uso dele é muito parecido com o do aqui no Brasil, né, com o do português, mas existem algumas situações onde não é utilizado no português e que é utilizado em mandarim. Então, hoje nós vamos descobrir quais são. Bom, primeira forma de você estar utilizando o travessão em mandarim, né, o po zhe hao, seria quando você precisa fazer uma descrição ou um destaque, tá? Então, por exemplo, nessa primeira frase aí, 我住在一个很棒的国家. Travessão, 破折号, 巴西, né? Então, tá dizendo o quê? eu, 住在, moro, 一个, né? Em很棒的, muito bom, né? Ou muito maravilhoso, né? Como a gente pode ver na tradução adaptada aqui. País, ou seja, um país muito maravilhoso. Aí você coloca o po zhe hao e coloca Paxi. Ou seja, o Paxi, o Brasil, ele é aquilo que o destaque, né? Então, o destaque ele vai aparecer logo depois do travessão, tá? Então, isso pode acontecer, beleza? Segunda forma de você estar utilizando o po zhe hao seria a interrupção, tá? Então, quando você está falando alguma coisa, né, no meio de um diálogo e de repente você precisa ir, houve alguma interrupção ali que você cortou, né? Então, por exemplo, ó, 今天我们学, aí alguma coisinha aconteceu, né, que a professora interrompeu e aí falou o seguinte, João, 你的书在哪儿? João, 你的书在哪儿? Então, hoje nós vamos aprender sobre... Aí de repente falou, João, cadê seu livro? Né? Então você consegue ter na sua mente, né, o seguinte cenário, onde a professora está, sei lá, com um livro na mão, está explicando alguma coisa, de repente ela está olhando assim para os alunos, de repente viu o João sem o livro. Né? E aí ela pergunta, ela interrompe a frase dela no meio e fala assim, João, cadê seu livro? Né? Então nessas situações onde você quer descrever um diálogo, uma cena, né, de uma história, por exemplo, né, uma fala de um personagem, você vai acabar utilizando dessa maneira o po zhe hao como uma forma de interrupção, tá bom? Terceira forma é de você esticar uma sonoridade de onomatopeia, né? Então o que é isso? São palavras que imitam o som de alguma coisa, né? Então, por exemplo, nós temos aqui 火车来了, né? 火车来了. Esse ele imita aquele som, né? A buzina do trem, né? Que antigamente puxava com aquela cordinha e fazia esse barulho, né? Hoje eu não sei nem como que é, mas né? Se é na cordinha, se é um botão, se é... Enfim, né? Não me pergunte coisas difíceis que eu sou apenas um professor de mandarim, tá? Então, em mandarim seria seria o quê? Quando você... imagina eu, o motorista do trem, né, puxando ali, né, a buzina, fazendo 火车来了, né? Então o trem está chegando, né? Depois nós temos, né, o outro que é para ônibus, né? Você percebe aqui que existe uma grande diferença, uma pequena diferença na verdade, né? Então o po zhe hao ele tá né, no primeiro e no segundo, ou seja, esse travessão nesse caso aí ele vai esticar aquele som, né? No de baixo tá as duas palavras juntas e depois o travessão. Isso quer dizer o quê? Que entre o primeiro tu e o segundo tu, eles não esticam. São juntos, ele vai esticar só o segundo. Então a leitura dessa frase aqui, na segunda frase, seria tu. Entendeu? Não é tu, igual o de cima, que é né? Esse aqui seria tu, tá bom? Então fica tu. 公车来了, isso quer dizer o quê? Que o ônibus chegou, né? 公车来了, tudo. Então, no português, né, a gente usa o bibi, né? Sei lá, eu acho que é bibi. Se eu não me engano, é bibi. Então, bibi, né? Você não fala bi, você fala bibi, você estica apenas o segundo bi, entendeu?
É mais ou menos essa ideia, tá? Mais ou menos não, é esta ideia, tá? Então o travessão ele vai esticar somente uma vez, que é no caso a segunda sílaba. Já no primeiro caso de cima, você vai esticar as duas sílabas, porque ele imita o som do trem e o outro imita o som do ônibus, tá bom? Bom, e o quarto é quando você indica um autor da frase, né? Então, eu falo muito nas redes sociais, né, no meu canal, etc e tal, que não é só sobre mandarim, né? Então, uma frase que é minha, por exemplo, posso estar colocando aqui, né? Então, eu menciono o autor depois do travessão, né? Então, ficaria, em chinês seria 不只是汉语而已，不只是汉语而已，linken, né? Então, não é só sobre mandarim, linken, tá bom? Então você percebe que toda vez que você quiser colocar uma frase em mandarim, por exemplo, e você quiser mencionar o autor logo depois, você pode estar utilizando a questão do travessão. Beleza? Bom, a aula de hoje foi essa. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário, se inscreva no canal. Não se esqueça que toda semana nós temos nova aula aqui, tá? Então espero que você tenha gostado e tamo junto. 谢谢你，再见。